Olá, turma! Dando continuidade ao nosso conteúdo programático, hoje nós trataremos da resolução parcial da sociedade, ou, nos termos do Código Civil, a resolução da sociedade em relação a um sócio. A expressão resolução é muito comum no direito contratual. Diz-se que resolve-se um contrato naquela situação em que ele se encerra. O resolver é uma solução de encerramento do contrato. E em se tratando de um contrato social, você pode ter a resolução total, que é a dissolução total da sociedade, aquela situação em que a sociedade vai deixar de existir, assim como você pode ter a resolução parcial, que vai se referir a um ou a alguns sócios, mas com a continuidade da sociedade. De modo esquemático, nós temos que um sócio sai da sociedade, ou em razão de morte, ou em razão de ter sido excluído, ou em razão de exercer o seu direito de sair, ou ainda porque um credor promove a liquidação de suas cotas e, finalmente, mas aí eu não sei se seria um caso distinto, mas apenas uma circunstância, por consenso dos sócios. A lei vai trazer algumas regras referentes a essas situações esquemáticas, as situações que, em geral, justificam ou fundamentam a resolução do contrato em relação a um ou mais sócios. Mas vejam um ponto importante aqui. Resolução do contrato é o encerramento da relação contratual. Ok. Dissolução da sociedade é o encerramento da sociedade. Então, a resolução de um contrato social implica em dissolução, que também pode ser total ou parcial. A dissolução é o rompimento ou encerramento do vínculo contratual, mas ainda não é a solução de todas as questões pendentes em uma sociedade, em que um sócio sai ou que está se encerrando. Após o momento de dissolução, ato, evento que determinou a dissolução, deve haver, se se tratar de uma dissolução total, um liquidante. A nomeação de alguém, e aí nós vamos ter os critérios para isso, a nomeação de alguém que vai resolver os problemas da sociedade. Como o próprio nome diz, liquidante vai promover a liquidação, o pagamento das dívidas, o recebimento dos créditos, dos haveres, para ao final, se ainda sobrar alguma coisa, haver a partilha entre os sócios. E após isso, aí sim, a baixa nos órgãos da administração pública. Então vejam, dissolução é o primeiro momento para dar início ao fim da sociedade. Se a dissolução é parcial, você não precisa de um liquidante para colocar a sociedade em liquidação. Os administradores vão tomar as providências para fazer o acerto com o sócio que se retira. Se a dissolução é total, deverá ser indicado um liquidante. Pode ser o administrador, gente, o próprio administrador ser liquidante, mas deverá ser indicado um liquidante que vai falar pela pessoa jurídica como um administrador, mas cujos limites e poderes estão voltados não mais para o exercício do objeto social, mas sim para a liquidação da sociedade. Dito isto, agora nós vamos conferir os dispositivos do Código que regem aspectos de uma dissolução parcial, de uma resolução da sociedade em relação a algum sócio que se retira
por um dos motivos que nós já enumeramos. Ou porque morreu, ou porque está sendo excluído, ou porque quis sair, ou ainda porque está tendo a cota liquidada, ou, como nós mencionamos, por acordo entre sócios. O Código Civil vai mencionar alguns casos, algumas dessas hipóteses com maior detalhamento. Confiram comigo a partir do artigo 1028, que já vai tratar da hipótese de morte de sócio. 1028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á a sua cota, salvo 1. Se o contrato dispuser diferentemente. 2. Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, hipótese em que se dará a dissolução total. E 3. Se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Sobre esse artigo, eu quero lembrar-lhes que em uma sociedade de pessoas, a não ser que haja previsão contratual expressa, os herdeiros de um sócio falecido não se tornam sócios automaticamente. É necessária a anuência daqueles sócios que estão ainda na sociedade. Então, tanto pode haver a liquidação das cotas desses herdeiros, que também não são obrigados a entrar na sociedade, né? Eles podem não querer entrar, ainda que haja a possibilidade disso. Então, o primeiro ponto é saber se tem interesse, tanto dos sócios quanto dos herdeiros, em compor essa sociedade. Aí faça a alteração contratual específica. Não é o caso? Então, nós vamos liquidar a participação e pagar o valor correspondente com diminuição do capital social. Vamos pagar o valor correspondente à participação de quem morreu aos herdeiros. Como é que a gente calcula isso? Com base no capital social? Sim e não. O percentual de participação é o do capital social, mas o valor é com base no patrimônio daquele momento. Então, se a minha participação, o capital social foi de 100 mil e eu entrei com 30 mil, na hipótese de fazer a liquidação da minha parte, se hoje o patrimônio vale 1 milhão, eu participo com 300 mil, que são os meus 30%. Então, esse que é o cálculo que deve ser feito. O artigo 1028, portanto, vai tratar dessa situação de falecimento de sócio, e o que nos ajuda também a compreender uma hipótese como essa é aquela classificação das sociedades em sociedades de pessoas e de capitais. Se estivéssemos tratando de uma sociedade de capitais, como uma sociedade anônima, por exemplo, os herdeiros simplesmente herdariam as participações, no caso as ações e não cotas, e seriam sócios. Não haveria necessidade de um acordo com os sócios remanescentes. Então, o 1028 vai falar dessa hipótese de morte de sócios. Já o 1029 menciona a hipótese em que o sócio quer se retirar. Vejam, artigo 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação dos demais sócios, com antecedência mínima de 60 dias, se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Aqui é a hipótese do sócio que quer se retirar. Meus caros, ninguém é obrigado a ficar preso numa sociedade, pelo menos não numa sociedade de prazo indeterminado. É o direito à livre associação, que tem inclusive fundamento constitucional. Então o sócio, se ele quiser sair, ele pode sair. Agora veja que interessante, ele notifica a sociedade com uma antecedência
de 60 dias. E, portanto, passados 60 dias da notificação, esse sócio tem a sua participação resolvida. E vejam, após a notificação, os outros sócios podem optar por acabar com a sociedade, porque talvez ela não seja mais viável, a depender da participação de quem esteja se retirando. E vejam, a doutrina classifica as situações em que um sócio se retira em situações motivadas e situações imotivadas. É a saída motivada ou imotivada. Motivada é aquela que tem um fundamento previsto na lei. A lei diz, se acontecer isso, o sócio pode se retirar. Então essa é motivada. Imotivada é aquela em que o sócio resolveu se retirar e pretende sair. Faz diferença? Faz em razão da determinação do momento em que o contrato se resolve. É algo que está previsto no Código de Processo Civil. Confiram comigo o artigo 605 do Código de Processo, hein, pessoal? A data da resolução da sociedade será, no caso do falecimento, o do óbito. Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante. Então vejam que esse prazo de 60 dias é para a retirada imotivada. A pessoa simplesmente decidiu sair. 3. No recesso, quer dizer, alguém que está saindo por um motivo e, portanto, é a retirada motivada, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente. 4. Na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade e, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Então você perceba que o motivo da resolução dará critérios para determinar a data em que a resolução ocorreu. Eu mencionei aqui saída motivada e imotivada. Um exemplo de motivada é a hipótese do artigo 1077 do Código Civil. Lá você vai encontrar a previsão segundo a qual, quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, que decidiu, pela incorporação, pela fusão, aplicando-se no silêncio do contrato social antes vigente o disposto no artigo 1031. Esse seria um exemplo de retirada motivada. Já o artigo 1029 de que estávamos tratando, do Código Civil, é um exemplo de retirada imotivada porque não tem um motivo específico previsto na lei. Que diferença faz? A determinação da data da resolução da sociedade. Continuando, agora nós temos o artigo 1030 trazendo uma hipótese de exclusão de sócio pela vontade dos demais. Nós falamos de uma hipótese no 1028 de morte de sócio, no 1029 do sócio que se retira e agora no 1030 de sócio que está sendo retirado. 1030. Ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Aqui eu queria destacar
que um sócio pode ser excluído por mera alteração contratual ou judicialmente. Via de regra, a exclusão de um sócio quando não tem previsão no contrato de justa causa e não ocorre a justa causa, ela é judicial. É uma garantia de que o sócio não será excluído sem fundamento ou com um fundamento fraco, como eventual inexistência de affectio societatis, no sentido de que não há mais a vontade de ser sócio, então nós vamos excluir o sócio. Não, isso é um abuso. A pessoa ficou ali, investiu e agora vai ser excluída sem mais nem menos? Não é bem assim. Ou existe um motivo previsto no contrato, ou tem que haver uma justa causa. O que é uma justa causa? Sócio que age de modo contrário ao interesse da sociedade, sócio que de algum modo frauda alguma coisa, pratica ilícitos contra a sociedade. Essas são hipóteses de justa causa, mas que serão aferidas judicialmente. Aí as hipóteses que não serão aferidas judicialmente, aquelas previstas no contrato, como justificadoras da exclusão, ou, eventualmente, a lei prevendo também hipóteses assim. Então, com isso, a gente viu hipótese de sócio que morre, hipótese do sócio que quer sair e hipótese do sócio que está sendo retirado. A gente também pode mencionar a situação do sócio que tem a sua cota liquidada em razão de dívidas pessoais que tenha com terceiros e na hipótese em que as cotas dele serão usadas para o pagamento dessas dívidas. E isso é basicamente o que está sendo mencionado no parágrafo único do artigo 1030. Já o artigo 1031 vai nos dar o critério para calcular o valor da participação desse sócio que está sendo excluído. E é o que eu já disse para vocês. É calculada a participação percentual com base na participação no capital e o valor com base no patrimônio da sociedade. Você vai fazer um balanço patrimonial naquele momento para saber o valor do que seria a participação daquele sócio. Nos termos do Código Civil, artigo 1031, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerado pelo montante efetivamente realizado, então é pelo percentual que ele efetivamente contribuiu, e não só o percentual que está lá previsto no contrato social. Liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado. Nesse caput, eu quero chamar a atenção para o seguinte: é possível que haja disposição contratual que determine critérios diferentes desse aí, da lei, para avaliar a participação patrimonial. Mas, não havendo, e o comum é que não haja, o valor do patrimônio é calculado especificamente, é um balanço feito especificamente para essa saída, e aí você vê o percentual que esse sócio tem de contribuição no capital e vai ser a mesma proporção que ele vai ter no valor patrimonial daquela sociedade. Parágrafo 1º. O capital social sofrerá a correspondente redução, perfeitamente, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. Parágrafo 2º. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. E aí você tem o critério para a liquidação e pagamento do valor da cota daquele sócio que está saindo. Por fim, a questão da responsabilidade.
O sócio sai, ele tem alguma responsabilidade pelas dívidas que ficaram? Tem, por 2 anos, contados da averbação da alteração contratual. Então vejam o dispositivo correspondente. 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada resolução da sociedade. A situação, portanto, é a seguinte: o sócio que ingressa na sociedade, nós já vimos, é responsável pelas dívidas que existiam antes desse ingresso. O sócio que sai da sociedade fica obrigado por 2 anos após a averbação da alteração contratual que determinou a sua retirada. E se a averbação não acontecer, ele vai continuando responsável. E depois que averbar, é que vai contar os 2 anos. Isso é muito importante, porque não é raro que sócio se retire e a alteração contratual não seja registrada no órgão competente, a junta comercial ou o cartório, no caso de uma sociedade simples pura. Então, pessoal, é isso que o Código Civil nos traz de modo geral e em relação à sociedade simples sobre a resolução parcial do contrato social. O Código de Processo Civil também traz alguns dispositivos sobre o procedimento específico, no caso de dissolução judicial ou de apuração de haveres, e com isso nós temos uma compreensão geral de como deve se dar, quais os procedimentos, quais os critérios, quais as formalidades, a hipótese de retirada, exclusão, morte de sócio, liquidação de cota de sócio, essas hipóteses que resultam em resolução parcial e dissolução parcial da sociedade. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agora nós temos que falar de dissolução para poder fechar a sociedade simples e avançarmos sobre a sociedade limitada. Por enquanto nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.